eu não descobri vendas de uma maneira pelas circunstâncias, né? Eu acho que eu escolhi vendas. Estamos de volta com o podcast do Sales Club, o podcast Os Donos das Vendas. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor do Sales Club, e estou aqui com mais um fera das vendas, com o Renato Gonçalves, meu conterrâneo carioca também, vendedor por essência, com uma super história. Eu vou puxar aqui só o enredo do seu histórico, mas depois eu quero que você se apresente, porque você tem uma história muito legal em vendas, né? A gente sabe como vendas transforma. E você tem uma carreira aí, cara, de executivo em vendas em grandes empresas, como Itaú e hoje na Acreditas, né, como líder de vendas por lá, já com mais de 20 anos aí de experiência no mercado. Como eu, a gente já estava nessa estrada aí remando há algum tempo. Mas, cara, conta pra gente um pouquinho só desse seu histórico, porque é engraçado que vendas tem muito do vendedor circunstancial. Né? Aquele vendedor que acabou ali, tá desempregado, começa a vender alguma coisa, vira vendedor. Ainda existe uma certa percepção, talvez quase pejorativa, né, do vendedor. E a gente aqui nos seus clubes discorda, óbvio que totalmente, né? Porque a gente acha que a maior alavanca de transformação, não só da empresa, como talvez do próprio profissional, é, cara, saber vender e as vendas. Me conta um pouco se você concorda com essa premissa e o que te fez, né? Não, assim, carioca vende bem, que a gente sabe que carioca é bom vendedor. Mas sei que isso é pouco para poder construir uma carreira, cara, tão bacana de executivo em vendas. O que deu esse estalo? Por que você, cara, foi seguindo essa área? E se você, como a gente, cara, tem orgulho de ser vendedor? Tenho muito orgulho de ser vendedor, Rafael. Primeiro, obrigado pelo convite aqui do Sales Club. A gente que agradece, por você estar aqui para a gente poder bater esse papo. É sempre legal quando eu tenho a oportunidade de falar de vendas, porque é uma paixão. Mas não foi sempre uma paixão, né? Eu não sabia, como você falou, né? Essa coisa No meu caso, eu não descobri vendas de uma maneira pelas circunstâncias, né? Eu acho que eu escolhi vendas, né? Legal. O que eu queria sempre, quando eu era, desde garoto que eu lembro, eu tinha essa coisa de querer ser um executivo, conhecer de negócios, e eu sabia que tinha que estudar muito para poder fazer esse negócio acontecer. Hoje é fácil olhar para trás e ver todas as características de vendedor que eu já tinha. Eu já trabalhava com metas. Então, para eu fazer faculdade, eu tinha que estudar. Eu não tinha grana para poder entrar numa faculdade particular, eu tinha que estudar para fazer uma faculdade pública. Eu era uma pessoa super competitiva, não gostava de tirar nota baixa. E aí, quando você olha para trás, você começa a ver as características de um vendedor. Eu era super disciplinado. Eu estudava, eu fazia o negócio acontecer. E como entrou vendas na minha carreira de uma maneira consciente? Não foi no início. Meu primeiro trabalho como vendedor, eu lembro que eu fui, sem experiência em vendas, me contrataram para ser treinador de PGBL, de previdência privada, quando o AIG estava chegando no Brasil, das agências do gerente do Unibanco. E por que te chamaram para treinar? Olha que louco, né? Eu acho que eles... acho que por isso que você disse de venda ser uma coisa... vendas qualquer um faz. Sim, né? sim. Então, vendas... Sempre aquele cara mais desinibido. Pega uma pessoa extrovertida e faz... Mas ali eu acho que tem um componente importante de venda que eu aprendi ali, inconscientemente, hoje olhando para trás, que era conhecer o produto, que é uma coisa que é super importante em vendas. Então ali eu tive que estudar muito, estava chegando o PGBL no Brasil, e eu tive que estudar muito para poder ensinar para os gerentes na época lá do Unibanco, na época, sobre o produto, para eles poderem vender o produto efetivamente. E dali eu fui seguindo a minha carreira. Aí eu virei treino no BBVA, aí eu comecei a ter uma noção muito grande de negócio, até ali eu não tinha me descoberto ainda conscientemente como vendedor. E quando eu saí do BBVA, e no próprio BBVA, na verdade eu me lembro, né, porque eu era trainee lá e eu comecei a fazer os estágios nas agências de varejo do banco na época. Opa, como é que é isso aqui de atender cliente, vender alguma coisa, conversar com as pessoas, perguntar o que ela estava precisando, a meta consciente da agência que ela precisa atender. E ali que eu comecei a falar, opa, isso aqui é venda, isso aqui é comercial. E eu falei, isso faz sentido para mim. Eu acho que eu sou bom nesse negócio. Eu não tenho dificuldade de fazer isso. Foi encaixando ao longo do tempo. E aí minha próxima escolha profissional, que foi no Itaú, na época o Itaú estava montando a financeira dele, que era a TAI, eu fui ser um gerente de loja. E era pura vendas, né? E ali eu comecei a estudar mais sobre vendas conscientemente. Venda barriga no balcão, né? Era venda de impacto. Porque na época que a gente vendia empréstimo ali no Itaú, na TAI, na verdade, que era a financeira do Itaú, era todo... Não sei se você vai lembrar, Rafael, mas o pessoal que tem um pouquinho mais de tempo aqui vai lembrar com certeza. A gente ia na rua,
pegar a pessoa, abordar na hora. Não, e já tinha tecnologia, não, abordava a pessoa na hora ali, levava para dentro da loja. Corpo a corpo. Para vender crédito, era venda de impacto. E tinha que sacar na mesma hora, no mesmo dia. Olha que louco, né? E falei, aquilo era empolgante, porque tratava de gente, tratava de pessoas, tratava de você resolver um problema de alguém ali naquele momento. E aquilo ali eu falei, poxa, isso aqui é o que eu gosto de fazer, isso aqui é o que eu quero seguir a minha carreira. Então ali eu fui consciente, falei, cara, eu quero ser um cara bom de vendas. Né? Não, e você falou em termos de competitivo, né? Porque vendas tem muito dessa né? Essa adrenalina da realização diária, né? De você conseguir convencer as pessoas, né? Argumentar, quebrar as objeções, falar, conseguir, né? Cada venda feita cara, aquela injeção de adrenalina, né? Eu consegui fazer, né? É aquela coisa da meta cumprida, né? Do teu objetivo e de você fazer uma coisa que faz sentido para você. Eu acho que a gente vai, ao longo do tempo... Óbvio que não é só isso que traz a adrenalina da venda, né? E aí depois disso eu comecei a escolher um pouquinho os meus movimentos de carreira. Mesmo ali no Itaú. Falei, poxa, já que eu sou um cara de vendas, eu tenho que ser um cara que tem que conhecer canais de vendas e maneiras diferentes de vender. E aí, para tentar resumir aqui um pouco da minha história, foi isso. Então, toda escolha profissional que eu fiz depois dali, eu comecei a fazer para aprender alguma coisa nova que tinha a ver com vendas. E na Cogna Educação foi depois do Itaú? Foi depois do Itaú. Então, da Cogna aqui, ó. São monstros completamente diferentes. Diferente, né? mas ó, escolhas conscientes que eu fiz, né? Legal. Eu saí do Itaú para ir para uma empresa que, na verdade, era a primeira fintech do Brasil. Eles falam isso hoje, existe até hoje, que é o Pra Valer. Na época que eu entrei lá era a Ideal Invest, que falava de crédito universitário. E eu só fui para lá porque eu falei, cara, ali é uma experiência B2B2C. Até então eu estava com uma experiência B2C. E eu falei, não, aqui eu tenho que prospectar a faculdade tem que vender o crédito universitário. Então era uma coisa diferente. Quando eu fui para a experiência da Liberty, eu fui fazer uma consultoria durante 8 meses lá, porque era para falar especificamente de campanha de venda e incentivo. Quando eu voltei para o Itaú, era para ser como se fosse o dono da unidade de negócio do cartão Marisa Talcar. Estou tentando resumir aqui um pouco. Claro. Então era uma venda por influência. Tinha um grande parceiro que eram as lojas Marisas. Na verdade, eu influenciava a Marisa a vender. Então, eu tinha que falar do canal de venda que ela tinha, da loja que acontecia ali. Quando eu fui para a Cogna, eu chegando na Cogna, na Croton na época, quando eu fui para lá, ela tinha acabado de comprar a Anhanguera. Na verdade, tinha acabado de acontecer a fusão com a Anhanguera e tinha virado o maior grupo de educação no Brasil, de ensino superior. E falei, poxa, o que é aqui? Não, Renato, aqui é para você fazer só venda. Porque até então, eu só tinha trabalhado com produtos e serviços financeiros. E muito voltado para crédito, que é o que eu me identifico e eu gosto para turma de fazer isso. Sim. Eu falei, poxa, será que eu consigo vender tudo mesmo? Né? Então ali eu falei, eu vou para esse negócio. E aí eu já fui lá numa posição um pouco mais sênior, já fui como gerente sênior na época. Já lideravam, já tinham equipes grandes de vendas? Só quando eu entrei lá como gerente sênior, né, de vendas, eu cuidava da região sudeste e da região sul, né, das universidades do grupo, naquela época. E já era muita gente. E depois lá eu virei diretor, e aí eu virei o dono da venda. Então ali eu tive quando eu fui promovido a diretor de vendas lá, e antes disso eu passei por planejamento, eu acho que é legal falar isso, acho que muita gente fala, poxa, como é que você fez essa virada? Muita gente me pergunta, Renato, como é que você fez essa virada executiva? Eu falei, com uma coisa que foi difícil para mim. De gerente sênior ali, eu virei gerente sênior de planejamento. Eu fui ser o braço direito do diretor comercial na época. Legal. E eu era o cara, e era aquela coisa de planejar Excel, ler número, coisa que eu sou um cara muito mais da ação. Perfeito. Do que isso. Mas que a necessidade de ser analítico, planejar. Planejar que o meu próximo passo para isso ser importante para a minha carreira executiva fez muito sentido para mim naquele momento. Depois disso, eu fui ser o diretor comercial ali de lá. E aí, ali eu fiz de tudo. O Rafael foi muito legal ali. Eu falo que foi o meu playground ali de vendas. Né? Eu consegui unir um monte de coisa. Tinha muito B2C, obviamente, que era matrícula de aluno, mas tinha implementação de novo canal de venda, que foi de Inside Sales. A operação era muito baseada em Field Sales antes. Perfeito. Virou Inside Sales. Virou B2B, porque era fazer convênio para poder matricular. A gente fazia muito endomarketing, fazia muita campanha de vendas. Posso pegar o gancho que você falou agora dessa virada da venda de campo, né? Field Sales para Inside Sales. Isso foi algo para reduzir custo do time de campo, isso foi para poder ser mais eficiente, isso foi para poder dar escala sem a necessidade de ter gente na rua para poder aumentar as vendas. Qual foi e se você fez parte dessa determinação ou desse projeto de virada de chave, porque, cara, transforma empresas, você sair de uma venda, né, das pessoas na rua do pastinha para você montar um time, processo, alta performance, ligação todo dia, né? Aquela máquina de vendas que a gente conhece. Foi você que trouxe isso com esse seu feeling, percebendo que poderia ser mais eficiente a área comercial?
foi, Rafael. Foi uma escolha, né? Foi consciente. Eu sempre acreditei muito nessa multicanalidade de vendas, né? Da gente... Obviamente que tem canais de vendas mais eficientes para um negócio ou para outro negócio. Sim. E ali existia aquele movimento de se vender da mesma maneira. Então tem a faculdade, eu faço marketing, divulgo lá, faço vestibular e converto na faculdade eventualmente. Falei, pessoal, vamos mudar um pouco? Vamos tentar fazer diferente? Até pra gente poder testar e comparar. Sim. Então eu não sabia que ia dar certo. Existe Sim, até hoje o canal lá. Mas eu não sabia na época que ia dar certo. Sim. Mas deu muito certo. Por que isso? Porque a gente tem que testar. E tudo pode ser muito eficiente. Isso escalou vendas. Aumentou a conversão de matrículas, virou um novo canal super relevante de vendas e nem foi com time próprio, né? Porque também isso é outra coisa. Então você tinha um time próprio lá, obviamente, que era o time das próprias universidades, né? Das instituições de ensino superior privadas ali. E a gente montou um time, inclusive, num BPO. Era squad apartado. Era um terceiro. A gente falou, topa isso, topa. A gente pegou gente qualificada ali para poder cuidar do canal de insight. Legal. E o negócio virou um sucesso. Então, eu acho que isso veio muito de uma escolha consciente de falar, precisamos sempre vender mais, sempre crescer, né? Eu nunca vi a meta baixar, né? Você já viu isso na tua carreira? Já viu a meta baixar? Tá satisfeito com os indicadores? Não, ninguém tá. Já viu isso? Então, acho que essa... Total. A gente vive isso no dia a dia. E foi isso. E ali foi esse grande aprendizado de falar, poxa, implementar canais de vendas diferentes e testar canais de vendas diferentes é super importante em qualquer business. Muito legal, cara. Até pra você saber se você vai investir mais num ou vai investir mais no outro. Então foi ali. Então foi sim uma escolha consciente, como você falou. E eu acho que aquilo ali deu não concorreu com o canal, que é o medo que todo mundo tem. Vai concorrer com o canal, vai canibalizar, vai canibalizar ali o outro canal. Poxa, e tudo aconteceu. No fundo é complementar. É complementar e faz crescer. Sim. E essa mesma percepção sua de multicanalidade, né, de aumento de eficiência, você levou para Acreditas, porque, cara, aí o negócio ficou... Porra, você gerencia, sei lá, 600 pessoas no seu time, né? B2B, B2C, B2B2C, né? Então, como é ter essa diversificação não só de perfis de produto e de segmentos, e, cara, liderar um time, cara, desse tamanho... você também fez essas mudanças estruturais quando você chegou com esse histórico aí já de transformação de outras áreas de vendas anteriores. Você deu essa chacoalhada lá, cara? É legal, né? Você fala passar um filme na cabeça aqui quando você começa a pensar um pouco no que você já viveu, né? Quando você fala de vendas. Mas como é que foi essa mudança de Cogna para Acreditas, né? Eu já estava 5 anos na Cogna e também aquilo que eu falei, poxa, eu quero um desafio diferente. E na época, inclusive em termos de número de times, Rafael, meu time na Cogna era muito maior. Time direto era mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Nossa. E time direto maior ainda. Tinha muita gente ali. Nossa. Nesse sentido. Porque imagina, faculdade do grupo no Brasil inteiro, time de vendas no Brasil inteiro. Perfeito. Mas quando eu fiz essa mudança... Mas era mais disperso também, mais disperso. Era mais disperso. Era mais disperso. Uma temperatura diferente. Diferente, mas apesar de que quem cuida de venda sabe que tem que estar na ponta. Tem Exatamente. Então era uma rotina diferente, era muito intensa. Era aquela rotina muito de viagem, tá lá na unidade, conhecer as pessoas que estão lá, o gerente regional, o gerente sênior que cuida da região, vende, enfim. Sim. Mas na própria Croton ainda, a gente estava passando por aquele momento de transformação digital do mercado. E inclusive, eu era um dos embaixadores ali de venda. Eu era um embaixador de vendas que cuidava da parte de transformação digital para vendas, sei lá. Na época, a Croton tinha... Digitalização de processos de venda ou até mais a transformação do próprio portfólio de cursos, etc., também digitalizando. Não, isso a Croton já era muito forte por causa do EAD. Ela é pioneira em cursos de ensino à distância. Eu acho que foi muito mais uma transformação digital no mindset, metodologia ágil, que era uma coisa que todo mundo falava lá atrás. Legal. Né? E a gente começou a implementar. Teste e aprendizado contínuo. E a gente começou a tomada de decisão baseada em dados. Isso, em dados. E começar a falar um pouco mais de tecnologia, falar um pouco mais de, pequenas entregas nos sprints para um negócio maior lá na frente. Isso começou lá. Posso então, fazer uma pergunta? No momento, porque tem muito a ver com a nossa audiência, a gente estava conversando antes do perfil das empresas que fazem seus clubes, muita empresa familiar que está no momento exatamente dessa virada. Resistência. Como se você viu, se isso aconteceu, você virar essa virada de chave de processo, de ser mais amarrado, mais tomada de decisão baseada em dados, talvez mais agressivo com metas, né? Análise diária, bater tambor ali todo dia da área de vendas. Teve resistência
o vendedor old school que deveria fazer parte do seu time para esse vendedor que já entra dentro de um processo mais rígido, tarefas, CRM, dados, metas? Teve isso ou... Porque a gente vê naturalmente acontecendo o quanto que, quando a gente chega com essas premissas, o quanto sacode as estruturas no bom e no mau sentido. Né? No bom e no mau sentido. De gente que não se adapta e gente que realmente encaixa perfeitamente, como foi seu caso. Você viveu isso nesse momento? Porque acho que acredita talvez já tenha o sangue um pouco diferente desse mindset de startup que já é meio acelerado e tecnológico por design, né? Por natureza. Exatamente, Rafael. Acho que vou só explorar um pouco mais do que você disse, mas é exatamente o que você falou. Na época lá não, era uma decisão executiva, obviamente, que a gente ia implementar. Todo mundo sabe que essa era a tendência de implementar metodologia ágil, que você poder escalar com tecnologia. E a Cogna era uma empresa que já era a Croton, a Cogna hoje, já era uma empresa que olhava muito eficiência. Então era um movimento que a gente sabia que ele ia acontecer de qualquer maneira. Mas teve muita resistência porque como é que você muda o dia a dia do vendedor? Como é que você fala, olha dados, preenche o CRM. Isso aqui... E o vendedor é meio indisciplinado, né? Ainda mais o bom vendedor, ele é bem disciplinado. Porque tem a parte de disciplina, mas acho que tem uma parte um pouco de ser humano, dessa questão do controle, né? Perfeito. Você se sente controlado. Ainda mais quando tem que virar a chave. Quando você não tinha e passa a ter o controle. O cara que já entra no controle, ele nem sabe o status quo anterior, né? E o controle não é o controle pelo controle, o controle pelo dado. Perfeito. Pela informação que você precisa ter para você tomar a melhor decisão. Então, claro que sempre tem essa adaptação, dependendo do canal, mais forte, mais fraco. Inside Sales, muito mais tranquilo. Field Sales, muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque hoje, quando você fala em Inside Sales, é muito comum a gente falar de TMA, tempo médio de atendimento, conversão de vendas, quantos clientes você atende. No Field, como é que você fala para o vendedor? Claro. Vai lá visitar na rua, olha a tua agenda. Até o teu controle, como gestor agenda. e líder, se está acontecendo as tarefas que tinham que acontecer na rua, né? Não, e eu acho que tem uma questão também de desenvolvimento do próprio profissional de venda. Porque às vezes a informação, eu não vou falar o controle, a informação ela é muito boa para ele poder se desenvolver. Perfeito. Porque às vezes, obviamente, quando você conversa geralmente com todo mundo, você fala o que é importante para vendas? O bottom line, claro, tem que vender. Sim. Mas você ser um baita... Você não é vendedor. Se você é muito bom, super extrovertido, mas não vende, não fecha a venda. Claro. Você não é um vendedor. Você não consegue vender ali, naquele momento. Então, olhar o resultado para vendas é super importante. Mas não é só isso que importa. Às vezes você está numa carteira que vende sozinha. Às vezes você está numa praça que é mais fácil converter e você é entrante e você consegue vender de uma maneira mais fácil. Então, você ter esse dados ali, que geralmente vem de controles, de medições, de feedbacks que o próprio vendedor dá para a empresa, nesse sentido, para o grupo ali, para poder aprender e melhorar como vendas, poderia fazer, de repente, ele vender muito mais. Claro. Né, eventualmente. E, consequentemente, vamos falar de vendas aqui, não dá para falar de vendedor sem comissão e sem recompensa, sem meritocracia. Isso é um outro tópico. Mas isso é super importante. Então, mas tem sim, porque eu acho que no início é muito confundido. Enquanto o vendedor ele não percebe esse benefício, que isso é uma coisa boa, existe a resistência. Perfeito. Né? E aí, eventualmente, se você insiste, isso... Não, e isso que você falou de treinamento, eu acho que principalmente, falando agora de Creditas, eu acho que deve ser algo muito intenso por características de produto relativamente complexos, produtos financeiros, né, são relativamente complexos. Lidar com objeções de produtos financeiros também é mais complexo, porque... será que é melhor pegar esse empréstimo com você ou fazer outro tipo de levantar crédito de outra forma? O teu vendedor tem que saber contextualizar, não, esse empréstimo é melhor do que o outro, e saber, né, com educação, né, ter as skills necessárias para poder argumentar não só sobre produto complexo, como quebrar essas devidas objeções. Como é a rotina de desenvolvimento e treinamento desse vendedor? Porque a gente sabe que a reciclagem é contínua, né? Não só, talvez, produtos novos que vão aparecendo, contextos novos de mercado que criam necessidade de reciclagem e treinamento. E se você acha, porque a gente acha que principalmente empresas com esse nível de escala se tornam praticamente empresas de educação, né, assim, para poder ter essa dinâmica de crescimento individual, treinamento, reciclagem.
Isso você vê dessa forma também, Renato? Eu vou falar um pouco o que me impressionou. Por que eu fui para Acreditas, né? Então, teve essa coisa do mindset, dessa transformação digital da Croton que a gente estava falando, só para conectar com esse ponto que você falou, que me impressionou lá. Na época eu nem conhecia Acreditas, né? Porque eu fui para lá, eu fui conhecer quando me abordaram e para falar, poxa, tem uma oportunidade aqui numa fintech. Mas você já tinha um histórico ali de crédito que você já eu já tinha histórico de crédito. Sabia, então, claro. Eu falei, poxa, deixa eu olhar, ver o que é isso. E o que eu acho que o primeiro ponto que me impressionou foi, legal, como pensando mais uma vez, o que eu posso adquirir aqui de mais skill que tem a ver com vendas, né? E essa coisa de você ter esse mindset digital. Uma empresa que nasceu, que é digital native, né? Então, a Acreditas era digital native. E de mindset. A gente sabe que quando fala digital native, tem muito mais a ver com mindset do que, provavelmente, com a própria tecnologia. Tem um monte de Excel lá até hoje. Perfeito. Então, é uma cultura, né? mais veloz, agilidade, já imerso, tomada de decisão baseada em dados. Com um monte de gente de tecnologia trabalhando na empresa, muito desenvolvedor, muito GPM, muito PM, né? Um time de tecnologia que é super valorizado, super importante para a gente poder fazer as disrupções que a gente precisa para poder escalar o negócio. Perfeito. Então, falei, poxa, isso vai ser um desafio interessante para eu viver, porque eu não tinha vivido ainda na minha carreira. E aí eu fui para lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado exatamente com esse ponto que você falou de treinamento. Quando eu cheguei. E aí eu não posso nem falar que foi uma coisa que eu implementei. Foi uma coisa que eu continuei e eu aprendi lá. Existia lá até um time na época que se chamava Academy, né? Lá dentro da própria Acreditas ali, com essa metodologia, de cuidar de uma maneira muito diferente, muito cuidadosa, com muita atenção, quando o vendedor chegava na empresa. Então, essa pessoa chegava, ela aprendia muito, ela ficava durante praticamente 2 meses aprendendo. Entre aprendendo e experimentando. Aprendendo e experimentando. E isso embaixo da área de vendas ou entra na área de gente, uma estrutura complementar, gente, gestão, RH? Na época era na área de people lá, que a gente chama de people lá hoje. Né? Então, na época era na área de people. Muito legal muito isso também. Integrado, né? Com o time de vendas. Então, o que era a tese lá que eu conheci na Acreditas, na verdade? Na verdade, eu não conhecia na Acreditas, mas era muito claro na Acreditas e não era tão claro para mim como eu fazia isso sem dar nome anteriormente. Que a parte de enablement hoje depende muito do envolvimento do líder. Então, essa área do Academy, ela dava, obviamente, que tinha esse cuidado muito inicial de com o colaborador quando ele entrava, e principalmente com uma pessoa de vendas, que é na rampagem dele, a meta, né? Assim, a meta tem que ser diferente. A pessoa está aprendendo. Se você chegar lá, poxa, toma aqui, cara, agora a sua meta é tanto, vai lá e resolve. Tem gente que se dá bem, quem tem experiência, profissional sênior, mas, poxa, se você quer aplicar a sua cultura, você quer falar que a venda seja correta, que ele venda o seu produto ou o seu serviço de maneira adequada, você precisa investir nele, pelo menos inicialmente, em alguma coisa. E isso, acredito, já fazia muito bem com essa área do Academy lá hoje. Cara, assim, complementando, para poder até trazer uma informação legal, que pode ser bacana, mais tática, média de tempo de rampagem do vendedor que entra. Óbvio que a gente tem o B2B, tem o B2C, total. Você tem múltiplos canais, né? Não sei como que a gente vai contextualizar isso, mas em média, quanto tempo leva esse vendedor que entra, faz esse onboard, esse aculturamento da área de people, até ele tá, cara, em velocidade de cruzeiro ali, rodando com o time, batendo meta ali, cara. 3 meses. Eram 3 meses. Hoje tá. Estão 2, tá? Mas eu vou explicar essa evolução. Mas tá? Assim, para um produto relativamente complexo, é pouquíssimo tempo. Mas é porque é muito intensivo o treinamento no início. Né? Então você fala de hora, depende. 2 meses, mas quanto tempo eles ficavam aprendendo? Claro. Né? Então depende. Você pode demorar 1 ano e ter 1 hora de treinamento por dia, ou você pode aprender durante 1 mês e ter todo dia treinamento e imersão, enfim, e maneiras de você. E aí eu acho que sim, isso eu pude ajudar, né? Porque como eu tive essa experiência lá um pouco mais de 5 anos lá com educação, eu acho que a maneira de fazer isso de uma maneira diferente, eu quebrei alguns paradigmas ali. Porque a gente chama esse o paradigma do tempo. Só que não tem trade-off, obviamente, né? Se você abre muito tempo no início, você abre um pouco mais de resultado no início. Se você quer abrir mão de menos tempo de treinamento no início da jornada do profissional, você pode ter uma meta maior ali inicialmente. Então, eu não quero falar como quando cada negócio tem que ser. Vou falar um pouco da minha experiência, do que eu aprendi. Que isso faz muito sentido, você cuidar dessa pessoa, você dar metas diferentes para ele numa rampagem. Na época era uma rampagem de 3 meses. Cuidar dele muito bem durante esses 3 meses e depois você conseguir fazer isso de uma maneira periódica, mas muito mais esparçada. Por quê? Porque reciclagem, assim, de sustentação, né? Mas olhando, aí voltando um pouco para a parte da metodologia do Enabler, porque você não pode depender de ninguém, quando eu falo ninguém, né? Você não pode depender de uma área, na minha visão, na minha opinião, você não pode depender de uma área de empresa para poder fazer isso. O Enabler tem que estar no líder.
né? Porque o líder é a pessoa que está ali com o time todo dia. É ele que está vendo. Então, você criar ferramentas de desenvolvimento para o colaborador e disponibilizar isso para o líder é mais importante do que simplesmente você ter uma área para poder olhar aquilo ali de maneira individual. Porque o líder ele tá acompanhando as evoluções do produto, ele está acompanhando no dia a dia o que está acontecendo com o cliente. Então, essas ferramentas de que você dá para o seu líder aplicar o enablement, elas são mais valiosas para mim do que você ter uma equipe ali. Claro que você tem que ter, porque você consegue fazer hoje. Vou falar um pouco da evolução para eu contar o final da história, né? Essa área não está mais em people, essa área está comigo hoje. A gente chama de Sales Effectiveness, inclusive. E aí ela divide em duas coisas aqui diferentes, depois eu te conto um pouquinho mais. Que controla esse onboarding. Que controla o onboarding, que é a parte de enablement, né? Que é treinamento, como você está falando, mas ela também cuida de outro tema que é super importante, que é de tecnologia em vendas, tá? Então, legal. A gente pode depois falar um pouco disso e abordar isso. Total. Então, mas eu acho que esse era o grande diferencial, só respondendo a sua pergunta aqui e sobre treinamento. É super importante. Isso fez muita diferença. E ao longo do tempo, a gente teve meta também de melhorar os indicadores de rampagem. Legal. Né? Ao longo do tempo, até a gente evoluir para esse time que eu tô te falando hoje. Se desafiar, pô, 3, mas será que não dá para ser mais eficiente? E dá atenção, será? Esses questionamentos. Perguntar para as pessoas que estão ali, poxa, porque muda, né? Então, assim, claro. eu tô lá na Acredita, eu entrei em outubro de 2019, são mais de 4 anos que eu tô lá já. Então, muita coisa mudou. Quanta coisa aconteceu nesse tempo aí? O tamanho da empresa mudou, enfim, as pessoas mudaram, mas a metodologia ficou. E a evolução da metodologia ficou e trouxe muita coisa legal pra gente durante esse tempo. Muito legal, cara. E antes da gente falar de tecnologia, e até um pouco de tecnologia que eu vou perguntar agora, porque existe muito... O vendedor tem algumas características, né, em termos de atributos pessoais, né, de comportamento, seja mais desinibido, seja mais executor, seja comunicador, né, que sempre cai nas análises ali dos vendedores. E a minha pergunta é exatamente disso. Vocês fazem algum tipo de análise comportamental no processo de recrutamento e seleção para entender se esse cara tem o perfil para ser o vendedor? Porque independente da gente entender que vendas não é aquele, o vendedor que fala bem, é o carioca, vai ser um bom vendedor, não necessariamente como você falou. Sim. Ele pode ser ótimo, bom comunicador, mas não ser persuasivo o suficiente para fechar vendas. Né? Então vocês fazem uma análise comportamental pré-contratação para saber se pelo menos tem um fit cultural e do perfil pessoal para uma área intensa como a área de vendas? People faz para acreditas, não para vendas especificamente, tá, Rafael? Bom, ali. Tá bom. O que a gente faz hoje quando a gente fala do... Mas você acredita que existem perfis e perfis? Eu acredito. Difícil de responder de bate-pronto, já ia falar, né? Beleza. De impacto. Eu acho que eu tenho que pensar um pouco para ser cuidadoso na resposta aqui, porque eu não gosto de botar ninguém numa caixinha, né? Então acho que isso é muito ruim. Eu acho que depende, se você se esforçar, se você quiser muito alguma coisa, eu acho que você consegue fazer o que você quiser hoje. Então, eu acho que... Legal. Mas eu acredito muito em características diferentes. Isso eu acredito. Nós somos diferentes, né? Cada um de nós temos características diferentes, características fortes e características que a gente precisa desenvolver de uma maneira melhor. E, obviamente, que se as características para vender, você tiver isso mais aguçado em você, isso vai facilitar a sua carreira em vendas. Isso não quer dizer... Que tem muitos soft skills aí, né? Vamos ser sinceros, que é hoje em dia o mais difícil da gente encontrar e treinar nas pessoas, né? Eu chamo de habilidades humanas até, porque é inerente a gente como ser humano, né? Então, assim, aquilo que a gente estava conversando inicialmente, né? Poxa, se eu sou uma pessoa competitiva, eu sou uma pessoa que gosta de metas, eu consigo chegar lá. Poxa, me parece... Sim. Eu encaixo bem ali, lá. Mas se eu falar que o vendedor precisa ter uma característica X para poder fazer alguma coisa, eu vou precisar saber qual tipo de venda que você quer fazer. Tá bom. Porque é diferente você fazer uma venda B2B do que você fazer uma venda B2C. É diferente você fazer uma venda de impacto do que uma venda mais complexa, que você demora 1 ano para poder trazer um cliente, né? Eventualmente para poder fechar um negócio. Mas eu acho que tem coisas em comum sim que facilitam você seguir na carreira. Como isso de você disciplina, de você não ter medo de arriscar, não ter medo de se comunicar, aprender a ouvir as pessoas. Então, e eu posso até te trazer um pouco do que eu acredito que de qual é a metodologia de vendas que eu aplico, inclusive, lá na Acredita, que é o que a gente acredita lá, que é a venda consultiva. Né? Então, o que a gente olha lá? Óbvio, a gente pode falar aqui de um monte de técnicas de vendas, a gente aplica Spin-Selling lá no início. Existe metodologia para poder entrar, pro que a gente ensina para o vendedor, eventualmente quando ele está chegando, quando ele é júnior. Mas eu acredito muito que
a venda consultiva, ela encaixa... Essa metodologia encaixa em qualquer tipo de venda, né? E o que eu quero dizer com venda consultiva hoje? Eu falo praticamente de 3 pilares aqui. Eu acho que tem a ver com empatia, que tem a ver com escuta. Você precisa escutar o seu cliente, você precisa escutar a pessoa que você quer vender para você poder gerar simpatia e saber o que você tem ali para poder oferecer para ela, que vai atender e vai resolver o problema dela, que é a melhor problema que ela aplica. tem. Isso é super importante. Então, acho que e eu estou encaixando aqui nessa caixinha de empatia, né? Que tem a ver muito com escutativa e escutar. Eu vejo muito erro de vendedor que chega lá no script pronto de blá, 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 isso aqui, meu produto é esse, é maravilhoso, é isso, aquilo outro, mas você nem perguntou para a pessoa, oi, tudo bem? O que você precisa? Qual é a sua dor? O que você quer fazer? O segundo é conhecimento do produto. Que eu acho que é super importante também. Conhecimento do produto, quando eu falo produto, pode ser produto, serviço, né? Porque não adianta você também ouvir muito a pessoa e você não conseguir fazer essa tradução de como você consegue ajudar ali naquela dor que ela está tendo. O que no portfólio de soluções e serviços vocês têm para poder ajudar ele com aquela dor que você acabou de ouvir. Exato. Ali que ele tem. E quando eu falo conhecer o produto, é conhecer bem o produto, estudar o produto, saber das implicações dele, saber dos pontos fortes do próprio produto e do que de repente não é o ponto forte dele que você tem que sinalizar para o cliente, para você poder realmente saber se pro cliente não ter surpresa ali. E o terceiro, que é vender. Tem a ver com conversão. Perfeito. Que é essa coisa de você, no final, conseguir executar a venda. Né? Então, ter esse fechar o deal ali. Mas é engraçado o que você falou, cara, porque é um modelo de venda consultiva para o B2C. Né? Porque normalmente a gente fala de... A gente estava até conversando sobre venda para grandes contas, ABM ali antes, que é uma venda de um produto relativamente complexo, um ciclo... Óbvio que mais o B2C encurta ali, mas no B2B é um ciclo mais longo, uma venda consultiva, então a gente associa muito isso ao formato mais B2B, meio receita previsível ali, né? De consultiva para o B2B. Sim. É engraçado que a gente está falando uma venda de ponta, né? Vou falar barriga no balcão porque tem muito de coisa desse sentido, mas é total consultivo, total, né? É forma diferente. Sim. É que você muda na forma hoje, né? Eu acho que quando você fala de evolução de vendas ao longo do tempo aqui, na essência, para mim, vendas é a mesma coisa. Assim, a essência da venda de ser uma relação ganha-ganha, de você falar de desenvolvimento, de você falar que isso que desenvolve uma empresa, que traz resultado, eu acho que isso não mudou. Mas a forma mudou muito, né? Por conta da tecnologia e por conta, não só da tecnologia, mas das indústrias, né? São várias indústrias hoje que você tem que vender. Sim. E a maneira de vender em cada indústria é completamente diferente. É a forma, né? Não a essência, né? Olha que assim, e o produto de vocês lida muito com a emoção. Né, assim, o crédito, a gente sabe, assim, é um tema sensível, né? Então, o próprio, você falou de empatia, e acho que nesse sentido, assim, ter essas soft skills, humano, né, nesse momento, porque a pessoa na sua frente, né, ali que você está falando, tem dores que você conta pro seu amigo que você está devendo? Exatamente. Você chega lá na mesa, hoje eu tô devendo pra caramba. Perfeito. Você às vezes não conta isso pra sua esposa, Perfeito. Você não conta pro seu filho, pro seu pai, pra sua mãe, pro seu parceiro, pra sua parceira. Você não conta isso hoje. Imagina quando você tem que atender uma pessoa que tá nesse momento vulnerável. Até porque a maioria das... Tem muita gente que pega o empréstimo com a gente pra fazer coisa legal. Sim. Pra investir no negócio. Mas Perfeito. A grande maioria... Tapar algum buraco, né? Assim. Vou te falar, nos nossos motivos pra trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Perfeito. E ganhar fôlego. Né? Então é um momento vulnerável. Total. Então, como é que você não vai ter empatia ali naquele momento, Total. Poder investigar o que ela tem? E são perguntas delicadas que você tem que fazer ali no dia a dia, né? E por isso que a gente fala muito por isso que a gente chama o nosso time lá de Inside Sales de consultoria. Porque é justamente uma consultoria. E por isso que o modelo da venda é consultivo. Então, nada assim, é ao acaso ali, né? É tudo muito bem pensado, até na maneira como a gente vai chamar as pessoas que estão ali. Porque é verdade. Perfeito. Eu tenho que te perguntar, na hora que você está perguntando crédito, para que você quer o crédito? Pô, será que você não tem uma outra dívida ali que é mais cara, que vale a pena você sanar e que está aqui, porque você vai ter uma economia se você alongar um pouco as parcelas que você tem? Então, isso acaba sendo exatamente o propósito dos nossos produtos hoje lá na Acreditas. Né? Então, isso é... Eu acho que claro que eu vou ter o meu viés aqui por causa da minha jornada, da minha carreira, mas eu não vejo... Eu acho que a venda consultiva é a venda que a gente tem que implementar, independente do modelo, da técnica que você vai aplicar ali, eventualmente, para você poder ter uma boa venda. Né? E você acha que esse perfil dessa assistência mais humana, mais empática, que são características menos técnicas, vamos dizer assim, né? Isso
torna mais difícil o processo de recrutamento e seleção, porque é mais difícil de aprender, né, que são características muito relacionadas à personalidade, a valores pessoais, a crenças que você tem, sabe, até estrutura familiar, assim, de como que você lida com situações nesse perfil que você falou agora, que são temas sensíveis, onde a pessoa tem que realmente... A gente fala muito em humanização, né? A gente vê muito falar, mas no seu caso é assim, latente a necessidade de você saber ouvir, de você ser empático. Isso. Você acha que essas são características difíceis de se treinar para um bom vendedor? Porque, cara, o teu bom vendedor tem que saber esse tipo de coisa. Tem. Então, eu acho que a gente existe métrica para isso, Renato? Assim, então, a gente falou de sistema e tecnologia. Existe métrica para isso? Legal. Mas vamos lá. Eu acredito muito... que a gente acabou de conversar, eu não acredito em caixinhas. Eu acho que todo mundo pode aprender se você quiser. Sim. Eu acho que você não aprende aquilo ali se você não quiser. Claro. Eu acho que, mas obviamente, cada um de nós nasce com características diferentes. Dito isso, o treinamento, ele fala o que você precisa fazer. E aí eu acho que tem a parte de você querer fazer aquilo ali. Como você falou, eu acho que se eu não gosto de escutar, eu gosto mais de falar do que escutar, e essa é a minha característica, eu tenho que aprender a escutar. A gente é vendedor. Eu gosto mais de falar do que escutar. Mas eu aprendi a escutar. Eu aprendi a me importar. Eu aprendi. Então, existem maneiras diferentes de você falar, poxa, olha, eu sei que você gosta de falar, mas você também não acha importante se importar com a pessoa? E isso você começa a aprender a fazer um pouco disso. Então, a gente fala muito disso no treinamento. E depois, eu estava falando de metodologia de desenvolvimento. Uma coisa que a gente não abre mão lá desde o início é muito de qual ferramenta eu vou usar para avaliar e desenvolver o vendedor de inside, por exemplo. E de B2B também, e eu vou falar também, porque tem uma metodologia que a gente também faz lá. Então, a gente foi procurar parceiros hoje que eu conseguisse gravar a ligação. E o líder, por isso que o enablement tem que ser o líder, né? Não pode ser uma outra área. Porque ele é o principal responsável pelo desenvolvimento do seu time. Então, ele precisa escutar as ligações do time. Ele precisa escutar. Sim. Então, a gente tem meta de escuta de ligação. Né? Isso faz parte hoje da avaliação dele, que a gente tem trimestral, que culmina na performance review dele anual. Então, ele precisa escutar as ligações para ele poder orientar e desenvolver. Isso a gente consegue fazer de uma maneira muito legal, que não foi de uma maneira punitiva, que era, olha, se você não escutar a ligação, eu vou tirar da sua comissão. Não. A gente foi ensinando para as pessoas que aquilo era importante no desenvolvimento dela e que aquilo ali trazia mais resultado. Para melhoria contínua. Para melhoria contínua do processo que acontecia. Então, o processo de enablement ele acontece independente se você tem um treinamento, uma atualização do dia a dia. E, obviamente, que a gente tem que fazer isso através de ferramentas. Porque como é que eu preciso ter uma ferramenta que grave a ligação, que disponibilize de uma maneira tranquila para o fazer se você acha que aquilo ali é importante. E às vezes você vai usar um outro ponto seu que é super forte, que nem de repente é muito da escutativa, que é de ser uma pessoa agressiva em vendas e fechar mais do que o outro. Perfeito. Então isso vai te complementar ali como um profissional de venda no final. Então, mas sim, a gente tem muita conversa sobre isso. Não acreditas, o one-on-one é semanal. Faz parte da nossa cultura. Tava até o que eu ia perguntar, a questão de... Vendas feedback. É microgerenciar, né? Vamos ser sinceros, né? Assim, as lideranças diretas... Daily, weekly, monthly, né? Tem tudo lá, né? Tem que microgerenciar, né? Até porque é uma das áreas mais regidas a metas. Sim. Então é meta diária, né? Assim, meta diária. Pra bater a meta do ano, primeiro tem que bater a meta do dia, da semana, do mês, do trimestre, do semestre, para poder bater a meta do ano. Isso é verdade. Não é? É verdade. E você falou aqui, a gente falou de tecnologia, né? Por essência, startup tem... Né, características que são mais abertas a usar a tecnologia, até porque a própria essência, né, da empresa é baseada de base tecnológica. Você acha... Óbvio que você já está trabalhando, você já pegou
operações mais maduras. Mas eu acho que existe o mercado tem uma falsa percepção que a tecnologia resolve problemas antes de você ter processos. Né? Porque eu acho que a tecnologia é meio e não é fim. Mas muita gente acha que eu vou contratar aquele CRM e tudo vai funcionar. Mas se você não tem o processo definido antes para depois escalar com a tecnologia, ela não resolve nada. Você concorda com essa visão? Concordo plenamente com o que você está falando, Rafael. Assim, não adianta você ter uma baita ferramenta, um baita CRM, se você não sabe qual é o seu processo, o seu fluxo. Como é que você vai montar o CRM? Perfeito. Quais são as etapas que você vai Jornada. construir? Quais são as perguntas que você vai fazer? Quais são os triggers que você vai construir no seu CRM para você poder ser mais eficiente? Se você não passar isso pelo processo, Perfeito. E quando eu falo hoje lá naquele... Tá anotado no papel, mas depois tem que... Aí você bota a tecnologia para poder escalar. Você vai na sua empresa contratar uma ferramenta que custa alguns milhares de reais e em muitos momentos milhões de reais sem você testar o modelo, o processo antes? Como você vai fazer isso? Eu não sei se eu faria isso como dono da minha empresa. Mas, né? Quem tá vendo a gente ali, cara, faz isso direto. Não pode, pessoal. Não pode. Faz isso direto. Não pode. Assim, Você pode dar sorte. O bom vendedor de tecnologia convence as pessoas, as empresas, que a tecnologia resolve problemas antes de você ter os processos mapeados e tudo. Então, cara, não faça isso. Não contrate tecnologia antes de você saber para que ela e como que ela vai escalar os seus processos. O que você vai fazer para ela? Eu gosto muito de um gráfico do Thomas Friedman que tem. Não sei se vocês já viram, né? O Thomas Friedman, ele já ganhou 3 Pulitzers, ele escreveu uma coluna do New York Times ali, e ele tem um livro dele que é Thanks for Being Late. E ele fala de um gráfico que é aqui, né, no eixo Y, você está falando de evolução de... Bom, vamos lá. Eixo X, tempo que vai passando, e evolução e aqui, mudança. Uma taxa de mudança. Então, no eixo Y é taxa de mudança e no eixo X aqui é tempo. Na linha do tempo. Tá? E aí ele compara o ser humano à tecnologia. Interessante. E aí ele fala, como é que é o ser humano ao longo do tempo com taxa de mudança? Ela é linear. A gente pode até falar que a gente adora mudança, que a gente adora fazer uma coisa de uma hora para outra, mas a gente demora um pouquinho para se adaptar. Até a gente que gosta, a gente demora para se adaptar, tem que aprender e tal. Mudança gera desconforto, a gente quer ficar quietinho, confortável, então, né? Vou falar a tese dele, né? Quer ficar na nossa zona de conforto. Não vou falar o que eu penso, vou falar o que o Thomas Friedman pensa e quis demonstrar com esse gráfico. Então ele fala que o ser humano, né, nessa taxa aqui de mudança versus tempo, ela é linear o crescimento dele. E como é que ele bota a tecnologia? Ela é exponencial. Então, que é o que a gente vive hoje no dia a dia. Você fica lá investindo em tecnologia, não acontece nada. Quando acontece, cara, faz isso aqui. E aí, você é um ser humano que tá lá na sua taxa de mudança linear e vem a tecnologia e ela vem de uma maneira exponencial. E esse gap aqui? Como é que você faz? Então, se você não conhece o seu processo, se você não conhece o seu negócio, você não vai conseguir aproveitar nada de tecnologia. Então, o que eu vejo muito, que é muito comum nas empresas? Elas compram ferramentas muito caras hoje, que elas não conseguem usar 1/10 do potencial da ferramenta que ela tem ali. Por quê? Porque elas não conhecem o processo dela. E às vezes você nem precisa daquela ferramenta. Uma ferramenta simples vai poder te ajudar ali no dia a dia. Então, que é aquela síndrome do objeto brilhante, né? Tem alguma novidade no mercado, fala, a gente tem que adotar isso, a gente tem que adotar aquilo. E não necessariamente... E isso é muito... Pensando como dono, né? Que eu acho que todo mundo valoriza isso hoje, né? Você ter um sentimento de dono. Poxa, você está deixando muito dinheiro na mesa. Porque se você está usando uma ferramenta, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que não faça falta aquele dinheiro para você, poxa, eu tenho uma máxima que é dinheiro não leva desaforo, né? Então, assim, não gasta aquilo, vai numa outra coisa. Você vai trazer complexidade para sua operação que de repente nem precisa daquilo ali para poder fazer acontecer. E como você vai saber disso? Construindo o processo antes. Sabendo com o seu modelo. Então, eu concordo plenamente com o que você disse, Rafael. Cara, e me diz uma coisa. Já que você trabalha com uma escala, não só acreditas, mas anterior, uma escala relativamente grande, e o vendedor, ele precisa ter drive. Né? Quando eu digo vendedor, é vendedora, né? Sim. Tem que ter aquela motivação. Como é que você faz, cara? Óbvio que tem... Vamos ser sinceros, existe... O vendedor é muito driveado por meta, remuneração variável, etc e tal. Mas como que você consegue fazer a galera... E eu também sei que existem os outliers, que são os de alta produtividade, tem os medianos, que é aquela maior, talvez o maior grupo do seu time de colaboradores de venda, e tem aqueles que estão sempre meio que sofrendo para poder, né, bater meta, ou estão no último quadrante ali. Como que você, cara, consegue fazer estratégias ou
ou lidar com motivação, né? Porque venda, a gente lida muito com frustração, né? Assim, o vendedor tem que ser uma pessoa, em termos de características, né? Ou pelo menos aprender a ser resiliente, porque ele vai sentar e vai tomar N nãos todo dia. Como que você lida com essa tentar trazer para quem talvez não seja tão resiliente, ou trazer motivação mesmo para que a temperatura esteja lá no alto ali todo dia, para ele poder atender às 5 da tarde, ligar o telefone com aquela, respirando fundo, com aquele sorriso e, cara, aquela animação que vem da energia, né? É verdade. Cara, como é que você vê isso? Eu acho que, bom, vamos lá, eu vou falar um pouco da minha experiência, eu vou falar o que funciona para mim. E o que eu vejo, o que eu tento aplicar e o processo da tecnologia ajuda a entender se pelo menos as tarefas estão sendo executadas, o que já é algum indicador. Exato. Eu acho que, olha, eu vou falar do macro, né, pro micro aqui um pouco, Rafael. Eu vou falar o que funciona comigo. Às vezes, quando eu tô com um desafio muito grande, e eu falo muito isso pro meu time, seja o meu time direto, seja o meu consultor, o meu executivo de venda. Quando você já tem um pouquinho mais de estrada, você fala, olha para trás, olha o que você construiu. O medo é normal você ter esse medo. Sim. Você vai conquistar se você não desistir. Eu acho que é o primeiro ponto. E aí cada um acredita numa coisa. Então eu vou falar a minha verdade e aí a pessoa avalia se aquilo ali faz sentido para ela em relação à verdade dela. Então eu acho que tem muito isso de você não deixar, você não sai. Venda tem a ver com ação, né? Você tem que ter ação, você tem que ter movimento. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, quando eu vejo que a gente tem lá, ao longo do tempo, para falar de engajamento, é muito difícil, porque o que te motiva não me motiva. Então, pilares de metodologia de vendas que são importantes para, pelo menos, você construir um engajamento médio, né? Que são coisas muito importantes para o vendedor. É o que você falou, remuneração variável adequada, meta também factível, ela tem que ser smart, pelo menos ali. Claro, né? Um meta objetivo claro. Um objetivo claro, você sair na frente. E tem uma coisa que eu acredito muito nesse sentido, porque acho que esse é o grande... Eu acho que eu vejo isso de maneira diferente na Acreditas hoje do que eu vejo nas outras empresas, que é esse conflito da meta top-down versus a meta bottom-up. Isso sempre vai acontecer. Porque você tem um plano que você faz, você tem um crescimento que você quer chegar, eventualmente, quando você faz um plano numa empresa. Só que você tem a realidade, que acontece no dia a dia, que depende de ferramentas, depende de gente, depende de vários outros fatores, mercado, depende de várias variáveis hoje que você não controla. O campo de batalha é um pouco mais... pouco diferente da planilha. É diferente, a gente é pessoal da ação. Então, a gente investe muito tempo nessa conversa de meta top-down com meta bottom-up. Né? Então, assim, a gente tem um time que faz a meta top-down e a gente tem um time que faz a meta bottom-up. Né? A meta top-down, na verdade, está dada. Ele é feito lá muito tempo antes, então ele tem lá ao longo do ano. E tem um time que faz a meta bottom-up. E eu acho que o nosso grande desafio é fazer as metas se encontrarem. E esse é o trabalho que todo mundo tem que estar engajado na empresa. Não é só o vendedor, é todo mundo. Isso traz muito engajamento para o vendedor, porque quando ele vê que a meta dele é factível, ele vai atrás. Se ele vê que a meta é muito fácil, putz, tá errado também, tá deixando dinheiro na mesa. Se for inatingível, gera aquela frustração. Ele não vai fazer nada. Sim, isso, paralisa. Isso tem muito a ver com o quê? Com os KPIs que você tem e da remuneração variável dele. Então, porque vendedor joga com a regra debaixo do braço. Total. Então, se você pediu isso e quer aquilo, você não vai ter aquilo. Você vai ter isso. Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que, antes de falar um pouquinho de engajamento, que eu acho que é um tema que é super difícil da gente poder tratar, do nosso engajamento humano, e acho que depende de um monte de coisa, eu acho que você tem que ter coisas que você controla hoje, ou através de uma metodologia, ou falando de venda especificamente, eu acho que aspectos, ou tarefas, ou atividades que você tem que olhar como meta e remuneração variável, que são super importantes no dia a dia. Aí a gente já falou de treinamento, eu não vou repetir aqui. E no mais, eu acho que tem muito essa coisa de você ter transparente, que é o que eu tento trazer muito pro meu time. Eu sou muito transparente, eu acho que o meu papel aqui como executivo hoje de vendas e CX, não posso... Pessoal, a gente tá falando de vendas aqui, por isso que eu não tô falando de experiência do cliente, porque eu também cuido de CX lá na Acredita. E a gente vai falar sobre isso antes da gente fechar. Senão meu time vai ficar meu time aqui de CX. A gente já tá indo, mas eu quero perguntar. CX, hein, galera? Eu vou falar sobre isso. Acho que tem um pouco disso aqui também. Então, mas quando você fala de engajamento, eu acho que o que eu posso dar muito é isso. É exemplo, é transparência, é trazer contexto, é construir junto, né, com o time. Então, eu acho que isso são ferramentas, diferentes de ferramentas técnicas aqui. Eu estava querendo achar um nome, não achei. Técnicas como Meta, RV, que trazem engajamento. E, eventualmente, é super natural. Uma pessoa não querer aquilo. Eu posso ter uma pessoa que está no meu time que fala, Renato, beleza, muito bonito isso que você fala, mas eu acredito em outra coisa. Tudo bem, cara. Então, provavelmente, essa pessoa vai fazer outra coisa. Ou ela vai precisar estar em outro ambiente de vendas, se ela quer ficar em vendas, eventualmente. Perfeito. Então, acho que tem muito disso também, né? E eu volto a falar no que eu disse lá, de a gente tentar, às vezes, não seguir uma fórmula. Obviamente, que você conhecer fórmulas é importante para o seu conhecimento, você estudar, você saber metodologia, você saber ouvir outras pessoas, fazer benchmark, saber o que o seu concorrente está fazendo, saber o que pessoas bem-sucedidas ou empresas bem-sucedidas estão fazendo. É super importante.
aquilo ali pode funcionar ou não pode funcionar. Ou pode funcionar adaptado. Claro. Ou pode funcionar com um pouquinho mais de esforço. Enfim, então acho que isso tem um pouco do que eu acredito quando você fala de engajamento hoje das pessoas. Muito legal, cara. E você puxou aí de CX, né, experiência do cliente, que você também lidera essa área. E aí a gente já está caminhando para o final, mas eu acho que esse é um ponto bem importante. Porque a gente falou venda, cara, mas eu sou muito... Eu bato muito na tecla que crescimento não é só cliente, crescimento é retenção, rentabilidade por cliente, longevidade do cliente, né? O LTV, a rentabilidade do cliente no decorrer do tempo. Então. Né? Assim, as empresas de crescimento exponencial, elas não só vendem bem, elas entregam muito bem. Né? E tem uma bela rentabilidade ali por cliente no decorrer do ciclo de vida dele. E você meio que também responde e é responsável por isso. Existe essa percepção, porque startup tem essa cabeça. Empresas, porque já é um pouco da essência de startup, entender que o funil é um funil, que a jornada não termina quando vende, começa uma outra jornada. Perfeito, né? E se isso... Empresas tradicionais acham que é só vender mais. Né? Pelo menos tem essa falsa percepção. E você, por ser o cara que está olhando essas duas pontas e elas, às vezes... batem de frente. Cara, como é que você vê isso? Assim, se você acredita que motor é essas duas histórias funcionando, né? E não só, óbvio, você tem um super funil de vendas e que isso vai resolver os seus problemas, porque não necessariamente que senão a gente tem um balde furado, que você não tem clientes, né? Não retém os seus clientes. Como que você lida com essas duas frentes aí? Até porque vendas, que é parte da sua responsabilidade, tem que trazer o cliente certo, porque o cliente certo que chega lá no final feliz, retido, até indica para outras pessoas e tudo. Como que você vê isso? Vender certo. Acho que a gente é meio de vanguarda nesse sentido, né? Eu assumi o time de CX em outubro do ano passado. Não tem tanto tempo assim. Okay. E a gente conversou muito antes disso acontecer. Mas muito baseado de olhar... É novo para você também, então. Para mim também. Isso muito baseado na jornada do cliente, né? E essa mentalidade de... Hoje em dia, vendas tem a ver com negócio. Né? Esse conceito, você até lá no início da nossa conversa, você falou muito disso, né? Desse conceito pejorativo que o vendedor tem, de querer vender a qualquer custo. Perfeito. E isso evolui muito ao longo do tempo, né? Hoje um vendedor que é um bom vendedor, ele cuida do negócio. Claro. Ele sabe que fazer uma venda que não dá resultado, não faz sentido. Ele fazer uma venda mal, não dá resultado. O bom vendedor, ele sabe disso hoje. Perfeito. Eu acho que essa foi a evolução de vendas para você começar a falar de executivos de negócios de vendas hoje, né? Que são sabem, os consultores, são os consultores que sabem falar do negócio. E isso tem tudo a ver. E a gente conversou muito na hora que a gente for falar de CX, porque onde eu pego o feedback do cliente depois que ele já comprou o produto? É no pós-venda. Claro. De acordo com a experiência que ele tem. E muita gente... E também tem essa eu aprendi, né, como era uma área nova para mim. Eu fui atrás, eu conversei com um monte de gente que é líder de CX há muito tempo. Poxa, um monte de executivo que faz um monte de trabalho legal para poder conhecer um pouco sobre a área, ferramentas, como é que a gente pode melhorar em relação ao atendimento que a gente faz no dia a dia. Porque muitas vezes CX é resumido em atendimento. CX é muito mais do que isso. Né? Abrir ticket de atendimento e responder, né? Fala que CX é atendimento. CX não é atendimento, é a experiência do cliente. Mas vamos falar de atendimento como a maioria das pessoas hoje falam da área de CX, né? E aí fica uma área que está ali, que pede recurso, mas fala que não gera receita, vê como uma área de G&A ou de custo. E botar com vendas foi muito inteligente pra gente ali quando a gente pensou, porque muito importante essa área. Para feedback, que é super importante. Feedback para venda, feedback para empresa, feedback para produto, feedback para todo mundo hoje na empresa, porque é ali que você ouve o feedback do cliente. Ali que retroalimenta até não só speech de vendas, mas produto também, né? Direto. Integrar para informações hoje na gestão da companhia Herol, do PNL ou do negócio como um todo, o que faz sentido em relação à tecnologia para poder ter multicanalidade e vender mais, vender de novo, falar de retenção, falar de recompra. Né? Então, a área de CX tem meta de tipo do farmer, de vender para base já de clientes, ou isso entra na área de vendas ali? É o CX vendedor ou a venda para o próprio cliente, a revenda, nova venda para quem já está na base e está embaixo de venda? Vamos lá. A CX não tem meta lá. Isso é um tema polêmico, inclusive, né? Ok. Mas ela tem originação todo mês. Originação é o valor do empréstimo, né? Vamos lá. Ela é responsável por uma parte relevante de vendas. Okay. E ela sabe disso. Okay. E tem time de vendas hoje, time de CX de lado da gente que tem comissionamento. Né? O que a gente não pode fazer lá, que eu acho que é o cuidado que eu estou tentando ter ao longo do tempo, é
o nosso objetivo final, eu falei de venda consultiva, eu vou falar de atendimento consultivo, né? Eu acho que tem duas coisas que são muito incomuns, que é empatia tem que ter, é a mesma coisa, para mim. Conhecer muito produto é a mesma coisa. Muda a conversão ali no final, que não é vender. O objetivo da área de atendimento lá é o First Call Resolution. É resolver o problema do cliente. Entender uma oportunidade, mas ele não quer ir com esse não é o fim da conversa. Mas muitas vezes o cliente liga porque ele quer saber sobre o produto, porque ele quer comprar. E nesse caso, você não pode perder a venda. Claro. Porque ela cai em atendimento. Então, a pior coisa que existe hoje é falar, pô, espera que eu vou te transferir para um vendedor. Sim. Então, poxa, se você já está ali e é uma coisa simples de você fazer, por que você não faz? E aí isso a gente fez de uma maneira primeiro comunidade de negócio. A gente juntou mesmo os times, tá, Rafael? Muito legal. Juntou o time de vendas B2C com o time de atendimento numa mesma pessoa, no mesmo líder para poder fazer esse negócio acontecer. Numa mesma gerência ali. É legal. Cara, não é comum. E além de sinergia que a gente teve muito engajamento de todo mundo ali naquele processo. Então foi muito legal. Então, então fora o que a gente pensa aqui de maneira que a gente pode pensar junto aqui, de várias coisas que tem de sinergia, de você conhecer a área de atendimento, a área de CX, que pode retroalimentar vendas, produto, tem essa coisa também que a gente fez lá, a gente foi além disso, né? A gente botou unidades de negócios que vendiam com gente que atendia junto, no mesmo time, para poder aprender. E o resultado tem sido muito bom. Tanto em sinergia de resultado, de custo, tá? Quanto de mais venda. Tá? Então, eficiência, né? Eficiência operacional, né? Eficiência, é isso. E antes da gente fechar aqui, Renato, foi muito legal toda essa sua experiência. Até entender, você entrou lá, a Acredita está virando um momento diferente, né? Em termos de empresa, a gente conversou sobre ali, não sei o que a gente pode falar, o que não pode falar, mas quais são os próximos desafios do gestor de vendas e do gestor de CX, né, de experiência, que até é mais novo, então talvez seja mais desafiador para você como profissional, ainda mais criando essa integração que, como eu falei, não é comum ter essas duas áreas trabalhando no mesmo teto, ali na mesma área, né? Então, qual é o seu próxima etapa, já que talvez os processos já estejam relativamente definidos e já quase que velocidade de cruzeiro, agora é da escala e a eficiência, porque até ontem eu estava num evento grande de e-commerce e a palavra, né, cara, a palavra do momento é eficiência, né? Assim, é isso ou você tem outros desafios estruturais aí para um outro momento de crescimento da Acreditas? A gente passou por alguns movimentos lá, né? Eu acho que a gente passou por um momento de hipercrescimento, né? 3 fases muito bem definidas ali pra gente, até 2018, 2019. A nossa fase de eficiência foi antes, tá? Foi ali, depois com a pandemia, que a gente teve que ser eficiente. Perfeito. Então ali a gente aprendeu a ser muito eficiente. A gente é uma empresa muito eficiente hoje. E eu acho que a nossa nova fase agora, falando um pouquinho de futuro, é ser eficiente e dar resultado. Então a gente estava até conversando, eu posso falar isso aqui livremente, né? É reinvestir tudo que a gente tem hoje de resultado de lucro no crescimento da empresa. Então, ou seja, é fazer os dois agora. Crescer com eficiência. Então a gente está nesse momento. E isso é muito amparado, eu posso falar os números aqui para você, tá lá no nosso, apesar de a gente não ser uma empresa de capital aberto, tá lá nos nossos releases lá da Acreditas lá, quem quiser. Relação com investidores. De relações com investidores. Poxa, a gente aumentou nosso gross profit aqui, a margem do nosso gross profit em 192%, quando você olha de 22 para 23. Nossa. Né? A gente está falando de resultado de 640 milhões no ano, anualizado, né? É muita grana, né, que a gente fez. E nesse turnaround que a gente está falando aqui de crescimento, quando eu olho a margem realmente do gross profit, a gente saiu em 15 meses de um gross profit de 12,1 para 41,3. Nossa. Isso é muito trabalho. Isso é gente, são as pessoas, isso é o time que está lá. E eu acho que o nosso desafio, então, é crescer sendo sustentável e continuando a olhar os indicadores que a gente tem aqui hoje que vão fazer a gente ser uma empresa de muito valor. Né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. O que eu acho que é o meu desafio, olhando como profissional de vendas ali, e é o meu desafio desde que eu entrei na Acreditas, é conhecer muito de tecnologia. Para isso que você falou. Saber que processo é importante vir antes de você comprar a ferramenta. Para você dar o próximo passo hoje de disruptar também num negócio, eventualmente você vai precisar de tecnologia. Só que para você saber qual tecnologia você precisa conhecer. Isso que eu ia perguntar, você busca isso? Então eu busco isso o tempo inteiro. Tá. Isso é o mais difícil. Então eu sou muito próximo dos VP de produtos, dos diretores de tecnologias da Acreditas. Legal. Eu tenho reuniões periódicas com eles. Fora de casa também? Eu busco fora de casa. Radar ligado toda hora. Até porque as pessoas me olham hoje no mercado, no LinkedIn ali, e me acionam para poder falar de tecnologia. Total. Porque eu falo de vendas. Então você CRM, produtos de CX.
E eu tenho que conhecer. Pô, fala de multicanalidade de vendas. Como é que a gente fala de venda hoje em dia se você não conhece o WhatsApp? Claro. Se você não fala hoje onde você vai anunciar. Então, esse é o meu maior desafio até hoje. E eu estou estudando constantemente. Eu estou conversando com pessoas constantemente. Eu converso com a Meta, eu converso com as empresas diretamente para saber quem é o melhor parceiro para eu poder fazer algum negócio, o que eu posso testar de diferente, como é que eu faço uma POC diferente para disruptar, porque isso em crédito ali no nosso negócio é muito diferente. Só te dando um exemplo super rápido, né? A gente passou de um movimento que a gente tinha, vou dar um exemplo do Auto Equity, que é o nosso crédito com garantia de carro, que a gente antigamente tinha que perfilar o lead, depois só que a gente aprovava e depois a gente convertia esse lead até o final. Vamos dar um exemplo aqui de funil aqui de uma maneira rápida. A jornada básica. Com tecnologia, a gente acabou há muito tempo atrás, né, uma coisa nova, com o perfilamento. Ele foi automatizado com tecnologia. Que não era viável, a tecnologia não existia para poder melhorar esse processo. Imagina como melhorou a minha conversão agora, quando eu falo com um cliente que eu já sei que está aprovado. Sim. Porque eu tinha várias etapas aqui de ineficiência, que era perfilar, depois que eu perfilava, eu ia para a etapa de aprovação, e aí depois eu falava com o cliente. Caía ali naquela etapa. Agora você está falando só com quem já está a aprovação. Estou só dando um exemplo de como a gente olhar para a tecnologia também é importante, né? Dependendo do seu business, do seu negócio. Em crédito é muito importante, né? Qual birô que eu consulto, como é que eu qualifico o lead de uma maneira melhor, o algoritmo que eu vou criar hoje em Data Science para poder saber qual é o lead que eu vou converter mais rápido. Então, isso é super importante para eu poder disruptar, tá? Então, então, esse é o maior desafio do Renato. Continuar me atualizando sobre tecnologia e conhecer sobre tecnologia e conseguir discutir como eu consigo melhorar vendas ou atendimento ou CX ou experiência do cliente através de tecnologia também. E não acredita, a gente continuar crescendo, continuar dando lucro. Eu acho que esse é um pouco dos desafios que a gente tem. E é muito legal isso que você falou, porque isso também encaixa muito com o que a gente acredita, que não só de educação, reciclagem contínua, né? A gente não é porque a gente não já passou da faculdade, etc., que a gente não tem que se atualizar, porque é necessário, ainda mais numa empresa de base tecnológica, né? Como acreditas, e é isso que a gente ajuda, né? O pessoal do Seus Club, nossos mentorados, os nossos participantes, a mostrar para eles que não é só organizar a casa, mas continuar, né, de forma contínua, se aprimorando, treinando, tanto pessoalmente como treinando seus times, a necessidade de reciclagem, né, assim, ad eternum aí para poder melhorar os processos internos. Então isso é muito legal e também deixa claro a parte de processo, né? Venda tarefas executadas que como consequência, a venda é uma consequência de boas tarefas sendo executadas, né, de acordo com o plano, de acordo com o processo, e a tecnologia para ajudar. E é totalmente alinhado com os nossos valores, com o que a gente acredita lá no Sales Club. Então é muito bacana ver que uma operação de alta performance, uma operação de escala, uma operação que busca eficiência e melhoria contínua e que é aberta a testes e aprendizado, que também, cara, que é o que eu mais falo lá, que eu falo muito de growth, que é essa cultura de testes. Né? E ter isso como cultura na empresa é muito legal ouvir isso, porque também mostra que a gente está no caminho certo e ajudando do jeito certo os empresários aí a melhorarem suas áreas de vendas, porque, como a gente falou, né, pelo menos a gente acredita que é uma das maiores alavancas de melhoria da empresa, porque a venda cura problemas, porque você consegue resolver problemas da empresa se você tiver cliente, dinheiro no caixa, que são consequência da venda, além do próprio desenvolvimento pessoal. Né? Então, eu vou pegar o gancho, porque quem está assistindo a gente aqui, garanto que não só se interessa por vendas, seja como vendedor, gestor de venda ou empresário, que tem a curiosidade de conhecer como operações de alta performance e eficiência como a sua funcionam, que é o que a gente ensina lá no Sales Club. Então, se você é empresário ou gestor de venda, está assistindo, eu e o Renatão batendo papo aqui, fica sabendo que todo mês a gente faz a imersão no Sales Club aqui em São Paulo, que a gente ajuda, capacita e traz as ferramentas, não só de conhecimento, como as ferramentas técnicas e tecnológicas para as empresas estruturarem suas áreas de vendas e serem mais eficientes. Né? Então é isso que a gente acredita. Então, se você está vendo e acredita nisso também, tá aqui embaixo o link, algum lugar aí que você pode clicar e fazer parte, participar da gente da próxima imersão
Então, Renato, se você quiser dar um recadinho final pra galera, eu já me agradeço de antemão, cara, seu tempo, sua atenção. É sempre bom ter o Carioca aqui sentado do meu lado, que a gente troca uma ideia bacana. Então, eu vou me despedir, agradecer, e eu, cara, passo a bola se você quiser dar um recadinho final aí pra galera. Mas muito obrigado pela presença, cara, e parabéns, não só pela carreira, como pela construção, cara, porque eu admiro muito, cara, quem tem esse sangue de vendedor e que traz isso, cara, pra poder gerar resultado mesmo. Então, parabéns, cara, muito bacana. Obrigado, Rafa. Primeiro vou te agradecer. Obrigado aí, eu acho que você foi muito legal comigo aqui, muito solidário aqui nas perguntas, deu meu tempo pra eu falar, Vendedor fala pra caramba, eu sei que eu falo pra caramba. Cara, eu também, então a gente fica disputando assim, cara. Obrigado. Aí eu acho que foi uma gentileza aqui sua, muito obrigado. Legal. Pro pessoal, só agradecer, pessoal, assim, espero que eu tenha trazido um pouquinho, que a minha jornada e a minha experiência tenha trazido insights, provocações para vocês pensarem no que funciona para vocês, né? Não existe uma fórmula de bolo, né? Como a gente estava conversando. Acho que é muito trabalho, é muita experiência, é muito teste que a gente precisa fazer para saber qual é o modelo de negócio vencedor ou de sucesso para cada business. Então, descubram o seu caminho, estou super disponível para quem quiser bater um papo. Legal. Me acessem pelo LinkedIn. Meu nome é Renato Costa Gonçalves, acho que está Renato C. Gonçalves lá. Me mandem uma perguntinha, se der, eu pergunto, falo. Gosto pra caramba de conhecer benchmarks, conhecer gente diferente, saber o que todo mundo está fazendo de novidade. E sucesso em vendas aí para todo mundo. Muito legal, gente. Então esse foi o podcast Os Donos das Vendas do Sales Club, com o Fera Renato aqui da Acreditas. Então, até a próxima e um grande abraço.